Mas vamos lá, boa noite para vocês que estão nos assistindo, né? Hoje a gente vai fazer aí essa primeira live, eu, Ana Cláudia e Érica, e vamos estar falando sobre sororidade, né? O que é sororidade? Será que alguém tem ideia? Vocês colocam aí uma palavrinha do que vocês acham que seja sororidade. Uma palavrinha, escreve aí no chat. O que é sororidade para você? Escreve aí para a gente ver se alguém tem ideia do que seja. Oi, cadê vocês? Estão entrando aí. Cláudia, minha irmã está comigo aqui. Seja bem-vinda, querida. É que a notificação do Instagram vai chegando aos poucos e as pessoas vão vendo e vão entrando na live, né? Entendi. A gente pode mandar também esse aviãozinho, né, para o pessoal. Na verdade, para o pessoal que acompanha a gente pelo Instagram, já está sendo notificado, porque vai aparecer. Entendi. Entrou mais aqui. Mais uma amiga. Sejam todas bem-vindas. Compartilhem também esse link, meninas, por favor. Também outras para participarem aqui com a gente. Estou andando meus aviãozinhos. Joana já está aí, né? Uhum. O pessoal está chegando. O pessoal está chegando. A Aninha está gravando essa live, depois a gente pode colocar à disposição para quem não puder ver agora. A gente dá uma cortadinha para ficar mais organizada. Vai ter que cortar esse início, né? Então é isso, gente. Alguém quer arriscar aí? O que vocês acham que seja sororidade? Deixa eu ver se alguém se... O pessoal ainda está entrando, né? Gente, vocês que estão na live aí, vocês estão vendo, vocês estão em que lugar? Vocês estão assistindo a gente de que lugar? Qual bairro? Todo mundo aí de Sulacap? Vocês estão me ouvindo bem, Érica? Sim, perfeitamente. Porque o chat está parado aqui, né? O chat ficou parado. Vamos lá, meninas, escrevam aí pra gente, onde é que vocês estão falando? Qual é o bairro? Eu estou falando de Sulacap. Márcia está falando de? Cascadura. E eu de Vila Valqueire. Pronto, agora vocês, por favor. Vocês podem escrever aí no chat, ó. Luciana Moraes de Sulacap. Opa! Joana tá falando de onde, Joana? Realengo mesmo? Sandra, boa noite. Estão me ouvindo? Tá chegando. Tá travando um pouquinho. Acho que a gente pode começar então, né? E elas vão entrando aos pouquinhos, porque senão vai atrasar muito. Eu acho que já vai ser 9h20, né? Boa noite, minha linda. Então, gente, eu vou fazer mais uma vez a pergunta, tá? Alguém quer arriscar aí, botar uma palavrinha do que vocês acham que pode ser sororidade? Vamos lá, escreve no chat aí. O que vocês acham que pode ser sororidade? Alguém quer arriscar? Dou-lhe uma. Acho que ninguém quer arriscar, estão com medo. Então, vamos seguir. Bom, uma definição assim rápida, básica, né? Depois a gente vai aprofundar, a Ana e a Érica vão falar melhor também sobre isso. Uma definição bem rápida é uma aliança entre as mulheres, né? É uma união entre as mulheres. Então, isso significa, assim, bem a grosso modo, que seja sororidade. Eu não sei se Érica e Ana já deram boa noite de vocês aí, já deram? Fizemos, assim, né, uma introdução, né? Sim.
Então tá jóia. Então tá jóia. Isso aí, ó. A Alessandra botou aliança entre mulheres. Muito bem, isso mesmo. Então, a gente já pode começar o bate-papo a partir daí, né? Porque eu botei como uma definição rápida, significa uma união, aliança entre mulheres, que é um comportamento contrário ao que nós mulheres, de certa forma, fomos incentivadas a ter. Porque, na verdade, desde sempre, a gente sempre ouviu o quê? A rivalidade entre as mulheres, a competição entre as mulheres, né? E sororidade é exatamente o contrário disso. A sororidade é o apoio, é a união, é a força. Né, Ana? Você tem aí uma fala mais técnica, né? Do que vem a ser a definição mesmo? Sim, aí a gente vai para as origens, né? Ela vem do latim, tá? Soror quer dizer irmãs, né? E é uma versão feminina de fraternidade. E está muito ligado à empatia, solidariedade, né? Rede de apoio. Então é muito importante esse olhar nos dias de hoje, ainda que a mulher não tenha uma fala na sociedade tão relevante. Nós temos conquistado aí nossos espaços, né? E a sororidade, ela tem como esse foco, tá, gente? De melhorar, né, a vida da mulher na sociedade, nesse universo também feminino. Érica, quer falar? A tua visão de sororidade dentro disso? Falou, essa ideia de sororidade é como se fosse o contrário de fraternidade, que é a ideia de união entre os homens, né? E é interessante ver como essa ideia da sororidade ela foi tão forte no feminismo, ela ajudou tanto nessa união para que algumas mudanças importantes aconteçam. E aconteçam. Então é muito importante a gente ter sempre essa busca, não por criar estereótipos femininos, para como se fosse o papel inverso, né? Como se fosse o homem tentando sempre definir a mulher. A Márcia falou de um estereótipo, mulheres são rivais. Então, é bom quando a gente consegue quebrar essas barreiras e conseguimos nos ver empatia, conseguimos nos ver com um olhar mais humano mesmo, né? Porque a gente se entende, né? A gente sabe como é ser mulher, como é ser mulher nesse tempo, as dificuldades que a gente passa como mãe, como esposa, tantas cobranças. Então, eu acho que a sororidade ela tem muito a ver com essa ideia mesmo, da gente estar atenta a ter um olhar de empatia, de acolhimento, e não de um julgamento precoce, como normalmente, às vezes, a gente vê acontecendo na nossa sociedade, né? Pela vestimenta, não, que aqui não cabe. E, então, a ideia boa do feminismo, né, que eu vejo como sendo algo muito importante para os nossos tempos, é a gente ver a mulher dentro de tantos lugares, ocupando tantos espaços, e uma torcendo pela outra. Isso é que eu acho que é o mais bacana dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo hoje. Verdade. E ninguém melhor do que uma mulher para entender a outra mulher, né? Porque a mulher, ela sabe o que a outra mulher sente, ela sabe, às vezes, por experiência própria, o que a outra mulher está passando, né? Então, nada melhor que uma mulher para conseguir fazer esse amparo, esse apoio, porque ela, exercendo essa empatia, se colocando no lugar da outra, ela vai entender muito melhor, né, das necessidades, daquilo que nós podemos ajudar, apoiar, né? Porque a gente sabe lá no fundo, o que uma mulher sente. Tanto nas experiências, quanto nas próprias buscas, né? O que a mulher busca? O que a mulher anseia? Os sonhos de uma mulher. É muito mais fácil para uma outra mulher entender, né? Porque a gente tem esse feeling feminino, né? Que às vezes não precisa nem palavras. Eu acho que uma mulher, no olhar, ela entende a outra mulher. É a sensibilidade, né, mãe? É a sensibilidade, né, Márcia? Que a gente tem, né? Que foi nos dada, né? E a gente unidas, a gente pode ir longe, né? Que às vezes sozinhas tentam nos silenciar, né? Diante de algumas questões. Mas unidas a gente tem essa força
Então, a importância também dessa união, dessa unidade, dessa empatia. Empatia é um exercício, né? Que você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que exercitar isso todos os dias, né? Não é, a pessoa, sim, é um exercício. E para isso, nós estamos aqui para a gente conversar, que a gente quer ouvir também vocês, a gente quer trocar também com vocês, a partir da pergunta até que Márcia fez sobre o que é sororidade. Aliança, né? Colocaram em aliança, e a gente foi trazendo outras, né? Outras palavras aqui. E aí também a gente quer ler, ver como é que tá aí, né? Vocês participando com a gente. E tem uma questão muito simples, só para exemplificar, vou dar um exemplo assim muito básico, tá? Só quem sabe que a cólica menstrual é mulher. Aí chega no momento, às vezes o homem não entende que aquele é um momento delicado. A gente precisa de um remédio com pressa, coisas que só nós, mulheres, entendemos. Então, só quem trabalha com outras mulheres é que vão poder dar esse suporte. Isso é um exemplo muito simples do que é a sororidade. Essa ideia de eu sei o que ela está passando, eu sei o que é ser mulher, eu sei o que é ser mãe nesses dias, as lutas que a gente passa. Na roda de conversa a gente tem essa troca, né? O que você está vivendo nesse tempo? E aí as coincidências, os fatos em comum vão surgindo e o aprendizado vem justamente disso. Então, são coisas muito simples onde a gente vê a importância da sororidade, de nós mulheres entendermos e caminharmos juntas, né? Sim. E uma mulher, ela já é muito forte, né? Por mais que ela passe por momentos de dificuldades, a mulher, ela traz uma força. E imagina várias mulheres juntas, quando descobrem essa força que tem. E às vezes, aquela mulher que nem sabe que ela é tão forte, ela, através de outra mulher, ela é capaz de descobrir. Ela é capaz de olhar para dentro. Outra mulher vai conseguir extrair dela o melhor, que às vezes ela mesma não está conseguindo. E você falou, Érica, um exemplo, né, da menstruação, da cólica, e eu também cito o exemplo da própria maternidade. A mulher, ela entende bem essa questão, né, do que é você ganhar um bebê, você ficar cansada, esgotada, de você precisar de um apoio, né? Ela entende tudo isso. As dificuldades do ser mãe, da responsabilidade de ter que educar, de ter que criar, né? Muitas vezes sozinha, sem um parceiro. E todo o processo, né? Adolescência, quando o filho chega na adolescência, quando o filho cresce, que vai embora, esse ninho vazio para a mulher, só outra mulher entende. Por mais que o pai, às vezes, né, que o casal esteja junto e o pai também sinta esse ninho vazio, mas só uma mulher sabe, de fato, o que a outra mulher está sentindo, o quanto ela sofre, o quanto ela chora, por mais que ela ache que esteja bem resolvida, né? Mas a gente sabe que são questões, como a Ana falou, de sensibilidade feminina, que só uma outra mulher consegue entender, né? E as vivências são tão importantes porque a força do grupo, né, como a gente está comentando aqui, consegue a gente, com outras experiências, perceber que a outra passa situações semelhantes e que às vezes venceu aquilo. Então é ânimo, né, uma motivação para que eu possa continuar, para que eu possa caminhar. Então eu acredito muito na força do grupo, né, onde nós juntas podemos estar, assim, de uma certa forma, protegendo a outra. Quando eu falo assim, não é que você tem que concordar com tudo, né? Somos diferentes, mas nós temos uma questão em comum, que às vezes na sociedade essa opressão do gênero, em que a mulher ainda é, né, desconsiderada em alguns momentos. Então, quando a gente junta e começa a refletir, ter essas reflexões, fica mais fácil, ideias vão surgindo e a gente vai conseguindo vencer, né, toda essa situação. Porque uma sociedade que traz mais igualdade é muito importante. Podemos ter esse distanciamento tão grande, né? Hoje mudou muitas coisas, mas a gente está conseguindo e é importante ter essa conversa
para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa compreender, para a gente possa ver esse mundo que nós estamos, essa sociedade nós estamos inseridas. Na verdade, é cada uma de nós trabalharmos para sair desse lugar, desse olhar, muitas vezes, de competição, de rivalidade, né? E entendermos que nós precisamos tratar a outra da forma como eu gostaria de ser tratada. Nós precisamos criar um movimento aonde parta de nós o respeito a outras mulheres, para que a gente se recuse, sabe, a tratar essa mulher com crítica, com desonra, com julgamento, com dedos apontados, né? Que parte esse movimento de solidariedade, que na verdade também é um respeito que a gente passa a ter pela outra, né? Nós estamos juntas, nós fazemos parte, né? Então nós estamos ali trabalhando para que ela possa ser ajudada, para que ela possa ser levantada, para que ela possa ser respeitada. Às vezes você sabe de uma mulher que está passando por uma situação, né? Seja de violência, seja de abuso, de qualquer coisa, é nosso papel ajudar, é nosso papel estender a mão. É nosso papel, sabe, oferecer uma escuta para essa mulher. E muitas vezes nós não fomos direcionadas para isso ao longo da vida. Mas esse movimento tem ganhado força, inclusive através muito dessas rodas de conversa que têm surgido com muita força. Porque ali as mulheres trocam experiências de vida, trocam sentimentos, emoções, e ali elas vão aprendendo a importância de segurar uma na mão da outra e dizer, olha, você não está sozinha, nós estamos juntas, nós vamos seguir juntas. Você me apoia, eu te apoio, porque nós precisamos uma das outras. E a sororidade, ela é algo importante sempre, mas eu acho mais difícil, às vezes, dentro da própria família. Você ter sororidade com a sua nora, a nora com a sogra, entender que todas nós participamos do mesmo universo feminino, como a Ana falou, é uma sensibilidade, às vezes tentar se colocar no lugar da outra pessoa, e se eu estivesse no lugar da minha sogra, e se eu estivesse no lugar da minha nora, com filhas, porque tem aquele ditado antigo que se dizia, né? E se fosse a sua filha? Lembra que antigamente se falava muito isso? Um homem falava para outro homem, você está brincando com o sentimento dessa mulher, mas e se fosse sua filha, e se fosse a sua mãe? Tentando fazer com que o homem veja no lugar daquela mulher uma outra mulher com quem ele tenha afinidade emocional. Mas nós, mulheres, podemos nos colocar no lugar da outra simplesmente porque somos mulheres. Então tem coisas que a gente consegue relevar, tem coisas que a gente consegue não dimensionar de forma tão absurda como às vezes fazemos, porque às vezes gera essa rivalidade dentro da família. Então é tão bacana quando a gente as fragilidades, as dificuldades, cada um tem suas limitações, seus temperamentos, são muitas questões envolvidas, mas sempre olhar para uma outra mulher entendendo que é o mesmo tipo de sentimento, de carência, de medo, de insegurança. Então, eu acho que essa sororidade na família, nas pessoas mais próximas, às vezes falta demais. E aí, por isso, às vezes, vem problemas familiares, relacionamento, que tentar se colocar dentro desse universo feminino. Tá falhando aqui. Travou um pouco, né? Mas eu entendi o que eu falei? Deu para entender. Deu. E apegando também essa fala, começa realmente dentro de casa, dentro dos nossos lares, essa compreensão, essa empatia, porque a gente às vezes perde porque não tem uma escuta ativa para aquele momento, de se colocar naquele lugar. E a gente também perde em, às vezes, não estar aprendendo com a experiência da outra, porque a gente aprende também. A vida é feita disso, de construção. A gente vai construindo o tempo todo. E se a gente não para e a gente não escuta, realmente fica difícil. Então, começa realmente em casa
para que isso possa ser levado para o externo, né? Em outras instituições, em outros lugares. Esse treinamento também dessa escuta é muito importante. Essa escuta ativa, de parar, refletir, como a Érica colocou, me colocar no lugar daquela pessoa, né? Por que que aquela sogra está pensando desse jeito? Por que que a nora está pensando? Deixa eu pensar aqui, acalmar um pouco para tentar entender esse universo. E aí juntas, né, vão construindo outras experiências, né, e apoiando umas às outras, né? É tão importante isso. Essa fala do começo em casa, aqui em casa, é importantíssimo. Inclusive com as próprias filhas, né, Ana? Porque nós já tivemos uma fala uma vez numa roda de uma mãezinha que dizia, não, a minha filha, eu me sinto culpada se eu colocar alguma coisa para ela fazer. Eu acho que ela tem só que estudar. Mas não é por aí. Porque aí, se você achar isso e você não colocar nenhuma tarefa, você está ensinando a tua filha a desconsiderar você. Começa a partir de casa mesmo, sabe? Ela precisa entender que você precisa dessa empatia dela, desse apoio, nem que seja uma coisa simples, de acordo com a idade da sua filha. Às vezes é pequenininha, mas ensina a catar os brinquedinhos para ajudar a mamãe, sabe? Ensina um pouquinho maior, lavar uma loucinha, a pegar o sapatinho, colocar no lugar, né? Você já vai ensinando desde pequena, né? A pessoa se colocar no seu lugar e saber, poxa, amanhã eu também vou querer ser ajudada. Então eu tenho que aprender a me colocar no lugar da mamãe e saber que ela está precisando de mim. Não só com menina não, tá, gente? Mas nós estamos falando aqui em relação ao feminino. Porque às vezes a gente acha, ah, não, tadinha, não vou pedir nada não. E depois que tá grande, você já não consegue. E aí fica aquela adolescente que realmente não tem empatia. Porque não está acostumada, né? Então, se ela não se prontifica a ajudar dentro de casa, como a Érica falou, na rua é que vai ser mais difícil ainda. Ela tem empatia com outra mulher, outra menina, né? Então isso parte muitas vezes da gente também. Sim. Posso aproveitar? Uma pergunta... Oi, fala. Rapidinho, Márcia. Só aproveitar, dar aqui boa noite aqui para a Érica, que entrou, para a Cíntia, para a Elis, minha irmã querida, Quinta aqui também, maridão da Márcia, pessoal entrando, tudo. E lançar, quem sabe o pessoal não possa contar isso, será que no trabalho, em um ambiente externo, já houve um momento em que você viveu um caso de sororidade, aquele momento em que você falou, gente, se não fosse aquela amiga minha de trabalho, para me abraçar, para me acolher, para me ajudar, ser sensível ao meu problema. Então, se alguém tiver aí algum relato, conta aí pra gente no chat, tá bom, meninas? Vai lá, A Érica até colocou aqui, né? Não é só a empatia, mas o desenvolvimento da autonomia. É exatamente isso. Você vai criando autonomia, você vai capacitando, né, a sua filha para se virar, para poder ser independente, né? Cada etapa, o nível vai de acordo com a faixa etária, né? Com a etapa adequada, mas você já vai preparando. E como a Érica perguntou, vocês têm algum exemplo para... Escreve aí pra gente de sororidade, né? Seja no trabalho, seja em casa, ou o que você acha que está faltando, que poderia, né, existir, de sororidade não está existindo, porque a próxima questão que eu ia colocar aqui é exatamente essa. O que nós podemos fazer, sabe? De fato, de verdade, como nós podemos praticar a sororidade? Como que a gente pratica isso? Vocês podem dar exemplos aí também, tá? Eu vou citar aqui alguns, mas gostaria que vocês também colocassem aí o de vocês. Olha, eu botei aqui alguns. Nós podemos criar um ambiente seguro para troca de experiências e troca de desabafos, né? Às vezes aquela mulher que você sabe que está passando por uma questão, que você percebe que ela não está legal, e aí você cria um ambiente seguro, né? Para que você possa dar esse suporte para ela desabafar. E é claro que é uma escuta, né? Que precisa ser sem julgamento,
e que também seja idade, para que você depois não vá falar, não vá comentar, né? Porque isso muitas vezes acontece. As mulheres às vezes não querem desabafar seus problemas porque já não confiam mais em ninguém. Porque hoje você é ouvido, amanhã ela é boca. Aí você fica naquela situação, vou falar, amanhã vai estar minha história espalhada aí. Tem pessoas que têm esse medo. Por isso que nas nossas rodas a gente trabalha muito essa questão. Primeiro, a gente vai criando esse ambiente de sororidade, de confiança, sabe, de fidelidade, para que as pessoas possam ter essa segurança de se expor. E a gente sempre fala, também se for algo muito profundo que você não queira expor, você também não precisa expor. Entende? Mas é sempre trazido para essas mulheres a importância dessa escuta confiável, porque nós precisamos ser ouvidas. Gente, o que tem de mulher adoecendo, porque engole sentimentos, engole tantas coisas, e tá todo mundo aí, seja surtando, né? Ou então tendo doenças psicossomáticas. No dia 22 agora de julho, pela manhã, nós vamos fazer um evento ali no Escambo, Conexões Femininas, e nós vamos estar falando sobre isso, sobre essa necessidade do falar, né? E o link com as doenças psicossomáticas. Então é importante, até quem sabe, se você puder estar conosco no dia 22 pela manhã. Nós temos poucos convites agora, eu acho que menos de 20, né, Érica? Tá R$ 20 apenas. Se você quiser, depois você chama a gente e você ainda poderá participar também. E vamos estar falando sobre isso, né, Ana? O que nós temos visto desse adoecimento coletivo, porque não se coloca mais para fora, por falta de confiança, inclusive. É importante colocar, porque quando a gente coloca e consegue estar nesse espaço, né, de confiança, há um crescimento mútuo. Então, é importante você olhar para si, olhar para o outro, entender, começar a perceber, e a gente vai crescendo juntas. A gente tem visto, assim, tantas conquistas dentro das rodas de conversa com relação a isso. Quando elas confiam, elas vão abrindo, e aí o grupo entra com essa força. E há um crescimento mútuo, porque a gente também cresce com elas, com essa troca. É importante. Então, assim, pode falar, Érica. Não, eu ia dar exemplos aqui. Tem meninas entrando na roda com a gente. Que a roda é isso, é participação, né? A Elis disse assim, boa noite, estive sim, no momento de término de relação, encontrei numa colega de trabalho suporte emocional, até de fatores práticos para achar apartamento, me mudar. Ela foi fundamental. Que bacana, hein, gente? Tem amigas que são mais chegadas que irmãs, né? A Érica falou aqui, quando meu pai faleceu, uma colega de trabalho ficou ao meu lado, até meu marido chegar. Bacana. Porque às vezes tudo que a gente precisa é de um abraço mesmo, né? Que legal. E a roda de conversa é isso. É essa troca, né, meninas? Fala aí, Ana. É o acolhimento, né? É o acolhimento, né? Quando a gente se sente acolhida, a gente se sente protegida, né? Há um entendimento. Então, às vezes, nem precisa, foi a Érica que falou, né? Não precisa nem falar, a pessoa não precisou nem falar, só ficou ali do lado. Só a presença da pessoa, o calor humano da pessoa, isso já é uma troca, isso é muito importante. Isso traz essa humanidade que hoje a gente está precisando tanto, né? E seguindo aqui, né, além desses exemplos que elas deram, a Elise e a Érica, é importante você encorajar, como a Ana falou, e a Érica, né, às vezes não precisa nem usar palavras, mas só de você estar ali, só de você ser esse apoio, esse suporte, você também indicar oportunidades. Às vezes você tem ali uma amiga que está precisando, está passando por um momento difícil, você pode também tentar ajudar, tentar encontrar meios de ajudá-la, às vezes falar, né, você trabalha no quê? Tentar divulgar para tentar ajudá-la a encontrar alguma oportunidade. Aqui também, olha, oferecer ajuda para as que estão sobrecarregadas,
Você às vezes tem aquela amiga que acabou de ganhar neném e você sabe que ela está precisando, nem que seja para você segurar um pouquinho, para ela tirar 5 minutinhos de cochilo, para ela sentar só um pouquinho, sabe? Esticar as costas. Então, assim, são coisas que já não se vê tanto hoje, né? Antigamente entrava uma grávida ou uma mulher com criança no colo, num ônibus, ou a pessoa levantava, e hoje em dia todo mundo dorme. Na hora dá um sono coletivo que ninguém vê nada. E nós podemos, porque nós sabemos o que é isso. Nós podemos ser esse apoio, né? Essa ajuda que a pessoa precisa. Outra coisa importante, gente, consumir trabalho, indicar trabalho. Às vezes a gente tem aquela amiga, repara isso, tá? Você começa um trabalho novo. Às vezes dentro da tua família ninguém vai te apoiar. E às vezes vai ter uma ou outra que vão te apoiar. Então você está lá vendendo um produto, postou lá na internet, gente, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos botar um comentário. A gente já sabe que isso é importante para o pequeno empreendedor, para aquele que está nas redes, tentando se firmar naquilo que está fazendo, né? Nós começamos aqui a nossa live, a Érica falou, gente, compartilha, curte, bota um comentário aí, isso nos ajuda. E às vezes, quantas pessoas ao nosso redor com tão pouco, né? Você pode indicar, olha, minha amiga, eu tenho um aniversário para ir, eu preciso comprar um presente. Antes de eu ir no shopping gastar um dinheirão, deixa eu lembrar das minhas amigas que vendem coisas, né? Eu conheço gente que vende bolsa, vende sapato, vende perfume, vende creme, vende bijuteria. Então vamos apoiar, vamos ajudar, né? Então, assim, quando possível, né, gente? A gente sabe que nem todo mundo que quer ajudar tem condição de ajudar. Mas existem muitas formas de ajudar. Eu sempre disse isso. Às vezes eu tinha amigas passando por determinadas situações que eu não podia ajudar. Mas eu ia lá e servia de ponte para que outras pessoas ajudassem essas amigas. Então, isso é sororidade, esse apoio. E até mesmo, sabe, eu me lembrei aqui, eu estava lendo outro dia, a importância também na rua, você está na rua e aí você vai presenciando algumas coisas que vão acontecendo, e assim, às vezes um momento de um assédio, um perigo, alguma coisa assim, se você está perto e puder chegar e tirar aquela pessoa daquele contexto, por que não? Né? Por que não chegar? Oi, amiga, oi, tudo bem? A gente nem conhece, né? Mas oi, amiga, oi, tudo bem? Vem cá, vamos aqui, vamos conversar. Ter essa noção também, isso também é tão importante. Porque a gente às vezes está falando aqui no meio do nosso núcleo, mas às vezes, quando a gente sai, a gente pode também ter esse olhar para o outro que está passando por um perigo, alguma coisa assim, lógico que dentro daquilo que você possa fazer, né? Então, outro dia eu estava lendo isso, eu achei interessante. A pessoa era uma mulher que estava sofrendo uma situação, a pessoa, família, tudo bem, vamos aqui e tal. Tirou aquela mulher do perigo e nem conhecia. E depois se tornaram amigas, né? Porque né, passou por essa experiência. Então, eu achei isso muito interessante. Então, esse olhar para fora também, dentro e fora, é importante a gente entender esse universo feminino onde nós estamos expostas também. E às vezes acontece alguns meninos e nós temos que nos proteger. Eu penso muito assim, né? Temos que aprender muito? Temos, porque como nós colocamos, existe aquele contexto de competição, né? Mas a gente precisa ter esse olhar, né, que somos iguais aqui. Né? Mulher, de mulher para mulher, né? Não é propaganda da Marisa, não, mas é de mulher para mulher, né? A gente trazer esse movimento aí de força, de unidade, porque muitas coisas, como, né, a Márcia colocou no início, a mulher tem essa força, e juntas a gente pode construir muito mais, né? E tem você falou sobre essa questão, às vezes ambiente de trabalho acontece muito um assédio. Sabe aquela brincadeira que você vê que a colega está desconfortável, está todo mundo rindo, zoando, e você percebe que aquilo para ela passou do limite da brincadeira. Sim. E às vezes as pessoas ficam olhando, ai, coitada, mas não fazem nada. Nessa hora, a mulher tem que se unir, porque ela sabe o que a outra está passando. A gente sabe o que é o constrangimento, a gente sabe que às vezes a mulher no ambiente de trabalho ela vai ficar constrangida, principalmente se é um chefe, se é um superior. Então, nessa hora, é a mulher que vai lá resgatar. Sim.
Sim. Né? É a mulher que diz, não, vamos ali, né? Ou então brinca, muda a brincadeira, salva aquela amiga. E no ambiente de trabalho hoje tem sido tão comum, tem se falado tanto sobre isso, né? Uhum. Oral, assédio sexual. Então, essa proteção, sempre pensar o que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse nesse lugar. Né? Se a gente parar para pensar sempre nesse sentido, as coisas ficam melhor, elas vão casando melhor, a gente vai conseguindo se colocar melhor no lugar da outra pessoa. Sim. Às vezes é um silêncio, você vê que a pessoa está muito silenciosa, tem um comportamento diferente. É conversar, é procurar saber o que está acontecendo, está tudo bem? É aquele tudo bem que se olha dentro dos olhos da outra pessoa, com profundidade. Não é só aquele tudo bem do tipo, oi, não. Isso. Tudo bem com você? Você está passando por alguma situação que você está precisando de ajuda? Estou disponível para você. Isso pode fazer toda a diferença, né? Sim. Eu, pelo menos, gostaria, tá, meninas? Por favor. Se um dia vocês me verem assim, olhem bem menos porque quando você está precisando de um apoio e alguém diz, eu tô aqui, tô te olhando, né? Você está sendo vista por mim, né? Fala, Márcia. Eu estava aqui me lembrando, você quer ver uma situação que muito comum, eu não sei se alguma mulher aqui na live nunca passou por isso, né? Quero ouvir de vocês. Ou aconteceu contigo, ou você viu acontecer com alguém. Você está na rua e você percebe que uma outra mulher está com a roupa toda suja. Porque isso é muito comum entre nós mulheres, aquele período menstrual, e você vê que a pessoa se sujou toda. O que você faz? Você chega lá no cantinho, chama, mesmo que você não conheça a pessoa, e você fala? Ou será que você finge que nem vê e segue a vida? Né? Será que nós temos essa empatia de chegar e falar, olha, fulana, dá uma entradinha, tenta, né? Ou toma aqui, vamos ali. De alguma forma você tentar avisar. Isso já aconteceu com você? Ou você viu ter acontecido com alguém? O que você fez? Você avisou? Você não avisou? Como que é isso para você? Né? Tem alguém aí que possa responder essa pergunta? Vamos ver. Olha, eu já tive, hein? Gente, o pessoal tá tímido quase hoje. Toda mulher já passou por isso, né? Sim. Eu já passei também. Quase toda mulher já passou por isso, né? Porque enquanto as meninas vão escrevendo aí, só reforçar o que a Ana falou. Existe uma sensibilidade que nós temos em relação ao... A gente sabe o que é aquilo, né? Olha, a Elis respondeu. Já alertei mulher com blusa aberta, suja de sangue menstrual. É isso aí. Eu também sempre aviso. Sempre dou um jeitinho. Às vezes eu fecho a eclecta abaixo, eu sinalizo assim, ó, com a mão mostrando para a pessoa se tocar. Porque a gente aqui está falando de coisas muito simples, muito assim, banal do dia a dia. Vamos pensar para a história de nós mulheres, tudo passou de mulheres que se uniram em prol de direitos, né? Não só dos direitos que nós temos hoje de votar, esses direitos mais elementares, mas é o direito de ter um banheiro individual, um banheiro... Sabe essas coisas que a gente vê hoje em dia que durante muito tempo não se pensou nisso? O mercado de trabalho tem que se adaptar à mulher. E às vezes essa adaptação ela foi muito injusta. As mulheres tiveram que reivindicar. Dizer, olha, a gente quer um banheiro melhor. A gente precisa de tempo para isso. Então, desde as coisas mais simples, as coisas mais amplas, mais especiais, tudo está envolto disso, né? Essa ideia de estar junta. Olha, mais meninas respondendo aqui. A Cíntia falou, fecho de bermuda aberta. Cíntia, eu já vi muito isso. A Ângela, com certeza, já alertei várias vezes. Sim. Só gente boa aqui com a gente hoje. Sim, é verdade. Então, são pequenos cuidados, né, gente? Pequenos cuidados. A palavra diz quando a gente é fiel no pouco, né? E esses pequenos cuidados são muito importantes. Quando a gente tem esses pequenos cuidados umas com as outras, né? A gente também recebe isso de volta. Sim. Isso é muito legal. Sim. E aí, mais alguma dica aí de como podemos exercer a sororidade? Nós demos aqui alguns exemplos, né? Não sei se Érica e Ana tem mais algum para falar, mas vocês podem colocar aí também. Tem mais algum? Eu vou falar um que eu sou mãe de uma jovem já de 23 anos, que a gente já passou por uma estrada que elas estão passando agora, né? Mãe de menina vai entender bem o que eu estou falando. Márcia agora está com a netinha para vivenciar isso, né?
relacionamentos, amizades, nós já passamos, nós já vivemos aquela etapa, adolescente. Então, essa sororidade de entender que momento essa jovem está passando. Porque a gente tem muita tendência de sempre ver o lado ruim, tá chata, não faz isso, não faz aquilo, mas é um momento, às vezes, hormonal. É uma fase da vida, Ana vai poder falar melhor sobre isso, né? E a gente esquece que já passou, é como se a memória sumisse e sororidade. Eu estou falando muito sobre essa questão familiar, de dentro de casa, porque às vezes falta essa empatia mesmo, sabe? É a nora que está num relacionamento e que quer ter um tempo sozinho e a mãe acha que está roubando o filho, mas lembra de quando você namorava o seu marido e você queria também ter um tempo sozinho? Então, as relações entre mulheres, elas precisam sempre passar desse princípio. Eu posso não lembrar mais como é namorar aos 15 anos, mas eu sei que aos 15 anos tem muita coisa acontecendo. Então, talvez seja um tempo de eu parar, pensar, conversar com a minha filha, entender melhor, lembrar como é que é viver esse tempo para poder ajudá-la nessa caminhada. Então, não é um olhar para quem está ali, no dia a dia. E às vezes o estresse, o cansaço, o nervosismo, a irritação dos relacionamentos continuados faz a gente perder esse olhar, né, Ana? Sim, essas práticas simples, né, desse cotidiano, elas são importantes. Como eu falei aqui atrás, não adianta você também praticar, né, a sororidade com outras mulheres e dentro de casa você pratica com a sua filha, né, com a sua sogra. Então, começa aqui de dentro para fora, para que isso possa ficar fortalecido, porque é mais difícil praticar essa sororidade com o nosso próximo aqui, né, com o que está aqui pertinho da gente, né? Mas o importante é começar aqui, né? A gente sabe, a Érica está comentando isso, a gente fala muito isso na roda também, de mães que têm, né, adolescentes, que estão aí entrando aí na juventude também, e como é que esse choque, né, de gerações que às vezes acontece, a gente precisa mediar, entender que tudo parte pela reflexão, parar, escutar, ter essa escuta ativa, para que a gente possa entender o que está acontecendo com aquela jovem, né? Com a sogra, né? É difícil, até com a mãe da gente, né? Com a mãe da gente, tudo, né? Então, assim, é importante ter essa escuta ativa, essas questões todas, porque faz parte é simples, não tem que inventar nada, é simples, é só fazer esse exercício, né? Esse exercício é interessante você exercitar sempre um segundo olhar, né? Porque no primeiro olhar vem aquele impulso, muitas vezes, do julgamento, né? Ai, que mulher chata, ai, que mulher irritante, ai, que mulher... E às vezes, num segundo olhar, você vai lembrar, no seu papel de mulher, que aquela mulher, ela pode não estar legal, ela pode estar num período menstrual, ela pode estar numa menopausa, numa TPM, ela pode estar com uma série de questões e ali tendo que ser forte, sabe? Então, assim, a gente tem que exercitar esse segundo olhar, sabe? O olhar do não julgamento, o olhar realmente, como a Elis colocou aqui, né? Aprendendo a ouvir uma mulher e guardar o que foi dito, praticar o sigilo. Temos a facilidade de propagar. Isso a gente já falou lá no início, né? Que a gente falou que até faz esse trabalho. Quando você trabalha com roda de conversa, você trabalha com essas demandas dos desabafos, de questões que são trazidas, histórias e experiências que são colocadas na roda, e a gente precisa fazer esse trabalho da confiança, da segurança, sabe? Do acolhimento, para que essa mulher tenha realmente essa paz de saber que ali ela vai falar, vai ficar ali, ela não só vai ser acolhida, compreendida, como ela vai ser encorajada, né? E essa troca de experiência, gente, ela é muito rica. Porque, olha, eu não sei a faixa etária das mulheres que estão aqui, mas você imagina quantas mulheres mais jovens, né, que você pode ajudar com a sua experiência de vida.
com aquilo que você já passou e que às vezes aquela pessoa está passando. Uma crise de uma recém-casada, né? Érica aí que também trabalha, a Érica, cadê? Que está aqui ainda com a gente, Érica Carvalho, também trabalha com famílias, né, Érica? Então a gente sabe que muitas vezes aquela menina que é recém-casada ou que é uma mãezinha de primeira viagem, muitas vezes ela se sente perdida, insegura. E nós podemos passar aquilo que a gente já aprendeu, passar aquela experiência. Assim acontece muitas vezes na roda. Olha, situações em mulheres que muitas vezes foram abusadas e compartilham ali. Então, a outra que estava passando, às vezes não passou nem por um abuso sexual, mas ela já vai receber, sabe, de uma outra forma. Poxa, ela passou por isso, ela deu a volta por cima, ela conseguiu ressignificar, ela conseguiu olhar para frente, então eu também consigo. Entende? Então é importante isso, quando nós também nos colocamos nesse lugar, né, de passar as experiências, aquilo que a gente já aprendeu da vida. Porque como acho que foi Érica que falou, ou Ana, a gente aprende muito também com as escutas, com as histórias que são trazidas para nós. Às vezes quem sai dali fazendo a terapia somos nós, né? Porque são falas assim muito tremendas. Então, é muito importante. Você que não faz uma terapia, que não participa nem de uma roda de conversa, nem de uma terapia individual, você precisa ter alguém da sua confiança, aonde você possa realmente abrir o seu coração, aonde você possa ter confiança para dividir suas angústias, para que você não espere adoecer, para depois ter que se encher de medicação, sabe, de medicamentos, né? Não espera. Busque esse apoio. E nós temos que trabalhar esse nosso lugar, gente. Esse nosso lugar de sororidade, né? Meninas, são 10 horas. Sim. Tem mais aí, Márcia? Você quer falar mais alguma coisa? Só levantar mais para algum encerrar, ponto? eu queria citar aqui alguns exemplos, né? Queria citar aqui um exemplo bíblico, que está em Atos 9:39. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto andar. Todas as viúvas estavam chorando e mostrando-lhe os vestidos e roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Então eu peguei esse exemplo da Bíblia aqui da Dorcas, uma mulher com uma... Ela nem sabia o que era sororidade, isso ainda nem existia, né? E ela já exercia esse papel de ajudar as mulheres, de ajudar as viúvas, de fazer com amor. E quando ela, né, partiu, a tristeza que foi, a choradeira que foi, porque foi uma mulher que fez a diferença. Foi uma mulher que teve empatia, né? E é essa mensagem que a gente quer deixar, para que cada uma de nós possamos exercitar isso todos os dias. Não importa se a humanidade não faz, se a sociedade não faz, se o amor está esfriando, não importa. Deus não vai nos pedir conta dos outros. Nós vamos prestar contas de nós. Então, aquilo que eu ofereço, eu colho da vida. Então, o que eu estou dando, o meu melhor, sabe? Eu estou sendo essa mulher empática com as outras mulheres. Certamente no momento que eu precisar, eu também vou ter mãos estendidas, mulheres com colo, né? Para me abrigar. E isso é muito importante, a gente pensar sobre isso. Então, deixo agora a Érica e a Ana concluírem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só passar o serviço das nossas atividades, para a gente depois vocês falarem. Então, dia 22 de julho, lembrando, Márcia já falou, né? A gente vai ter um encontro, é um sábado, tá, gente? É um sábado de manhã, no Escambo Cultural. Vocês podem ligar para a Márcia, o WhatsApp dela aparece sempre nos posts que a gente coloca. Ou então mandar um direct pelo Instagram. São pouquíssimos ingressos, acho que tem uns 10 só. Por quê? Nós fizemos uma coisa muito limitada, porque vai ter uma roda de conversa, a gente vai fazer como se fosse as vivências de uma roda normal, tá? Para que vocês possam conhecer. E a gente está cobrando um valor muito baratinho, de R$20, que é para puxar o espaço, vai ter brinde, vai ter coffee break, vai ser bem bacana, tá? E além disso, em agosto, a gente começa com as turmas online e presencial no Escambo Cultural, que fica aqui em Sulacap. A princípio, a gente está com uma turma terça-feira à noite. Se tiver oportunidade, a gente vai abrir outras, né? E tem outros projetos que a gente está criando. Fiquem ligados no nosso Instagram,
Não sei se a gente pode falar agora, outras coisinhas que estão vindo por aí, ou a gente deixa para depois? Deixa para depois. Mas muita coisa boa. Eu deixo aqui meu beijo para todo mundo que ficou com a gente na live. Que bom. É a primeira, espero que de outras que a gente possa fazer, tá bom? Venham estar conosco. A Roda de Conversa é um local de acolhimento, de sororidade. A gente se coloca sempre no lugar da outra, porque temos sentimentos muito semelhantes, vivemos coisas muito semelhantes. E é um tempo em que as pessoas elas se sentem realmente confortáveis em falar, porque existe uma confiança que se constrói naturalmente dentro do nosso grupo, tá bom? Gente, nós temos uma senhorinha lá, né, Érica? Uma senhora que é um amor de pessoa. Ela chegou, ela não falava, ela só ouvia e chorava. E agora ela tá uma tagarela. É o nosso xodózinho, né? Então, assim, gente, não tem essa questão de idade. E se você não puder estar conosco, indique para as pessoas que você sabe que precisam, que estão precisando. Essa roda de conversa, esse trabalho terapêutico que nós fazemos com o grupo, ele acaba se tornando mais acessível, às vezes, do que uma terapia individual. Há quem possa fazer e deve fazer. Mas a pessoa não tendo condições é uma forma de você também estar cuidando das suas emoções. E a força da roda, a força do grupo é muito grande. Venha estar com a gente no dia 22 para você conhecer um pouquinho. Se você participar de uma vivência daquela, você vai ver o quanto é especial. Né, Aninha? Pode concluir então você, Ana. Então, queridas, muito obrigado, tá? Nós trocamos aqui, né? E é a primeira de muitas que vamos tentar fazer, né, meninas? E queria deixar essa palavra também para você. A gente falou muito, né, sobre empatia, acolhimento, né? A solidariedade, ela envolve esse sentimento de irmandade, né? Respeito, admiração. E possamos praticar isso. É tão importante, porque é essa a nossa mensagem também dessa live, dessa noite, né? A importância desse universo feminino, prática, que às vezes a gente não percebe em várias instituições, seja da nossa família a outros lugares também. Então, assim, vamos lá. A roda também, a gente trabalha muito nessas questões de fortalecimento, como a Márcia falou, quando a gente fica, né, mais forte, porque a gente está unidas ali, a gente percebe essa unidade. Então, muito obrigado mesmo aí, porque foi muito bom, né? E nós estamos aqui também para ajudar vocês. Um beijo, queridos. Em breve nós vamos estar marcando uma nova live com vocês, viu? Não percam, fiquem ligadinhas, façam parte da nossa página no Instagram, aproveita que você está aí já, começa a seguir a gente, indica para suas amigas, né? E em breve nós vamos estar trazendo uma palavra sobre intuição feminina. Olha, que babado que vai ser isso, hein? Fiquem aguardando. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada pela participação de todas.